Olá amigos, tudo bem com vocês? O Bahia vence a Chapecoense 2-0 e se recupera da derrota contra o América jogando na Arena Pituaçu. O Bahia jogou fora de casa contra a Chapecoense. Esse resultado foi muito importante para as pretensões do esquadrão aí lutando no Campeonato Brasileiro. O Bahia fez uma modificação na marcação, o Bahia impedia que a Chapecoense tentasse contra-atacar, que era um objetivo claro da Chape. Chapecoense não é melhor do que o América, inclusive, né? Isso facilitou um pouco a ação do Bahia, mas o Bahia teve uma postura diferente, colocou quase seu time todo dentro do campo de defesa da Chapecoense, congestionava ali o miolo, o meio, para que a bola não saísse para os pontas da Chapecoense, numa provável recuperação de bola. Então o Esquadrão de Aço estava também precavido, não abriu mão de atacar, mas estava ali esperto em uma possível jogada de contra-ataque da Chapecoense. Um detalhe importante, e aí justifica o 0-0, é que o Esquadrão de Aço precisava dar mais dinâmica a esse jogo. Um toque mais rápido, uma tabela, uma triangulação, uma aproximação mais dos seus atacantes para poder furar o bloqueio da Chapecoense. Mas a gente reconhece que é um jogo 11 horas da manhã, muda-se totalmente a rotina, né? O jogador tem que dormir mais cedo, a questão da alimentação também muda os horários, o jogador tem que se adaptar à claridade também, jogar pela manhã, estava frio, o pessoal sai de Salvador, meu irmãozinho, que está em torno aí de 24 graus, 25 graus, para enfrentar 8 graus, 5 graus, à noite muito frio também. Então o Esquadrão de Aço, além da Chapecoense, tem outras adversidades, outras variantes que modificam um pouco o contexto do jogo. O Bahia, na realidade, até os 28 minutos não tinha criado nenhuma situação de perigo para o gol da Chapecoense. Somente nos 28, em que o Michael Douglas, que entrou bem, teve uma oportunidade, ele dá um chute, corta para dentro, foi uma jogada mais ou menos de contra-ataque, uma recuperação do sistema defensivo do esquadrão, passes, trocas de passes rápidas, chegada rapidamente ao ataque, e aí no chute do Michael Douglas, o goleiro defendeu, espalmou, mas o Tassiano não conseguiu alcançar. Se ele tivesse um pouquinho mais para dentro do gol, ele com certeza abriria o marcador. Depois disso, somente aos 36 minutos, o Bahia começa a criar oportunidades e dos 36 até os 46, o Bahia, de fato, ficou muito próximo de abrir o marcador. Criou várias oportunidades, variando do lado direito, do lado esquerdo, chutando de fora da área com Jonas, o próprio Michael Douglas, o Tony Anderson apagado, mas também teve um chute de longa distância que poderia se incomodar o goleiro, o próprio Rodriguinho, e houve uma variação aí de jogadas e a Chapecoense corria muitos riscos. O Bahia, de fato, nos minutos finais, nos 10 minutos finais, pressionou a Chapecoense, deu uma blitz do jeito que a gente queria mesmo, que não aconteceu no início da partida. Esperava-se que o segundo tempo seria novamente de uma pressão do esquadrão, mas a Chapecoense voltou melhor. É claro que você ali, nesses minutos de intervalo, você conversa com o jogador e se a Chapecoense tivesse o mesmo comportamento do primeiro tempo, dificilmente seguraria o Bahia. Então ela jogou, foi para cima, tentou mais posse de bola, ter mais a bola, chegou a igualar inclusive 50% de cada lado para tentar surpreender o esquadrão. Só que esta melhora da Chapecoense, né, na posse de bola, nas tentativas de ir mais para o ataque, abriu espaços. E foi aí que o Gilberto, que não jogou o primeiro tempo, entrou no segundo no lugar de Tony Anderson, encontrou um espaço e artilheiro do Campeonato Brasileiro não perdoa, né? Um chute muito forte, certeiro no canto, a zaga da Chapecoense abriu, o Gilberto percebeu o espaço e faz 1-0, um golaço do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gilberto. Gilberto transforma o jogo, inclusive, motiva. O gol foi aos 21 minutos e nos 23 para 24 o Bahia faz o seu segundo gol. Uma jogada do Nino Paraíba, ele recebe a bola, entra em profundidade, faz o cruzamento, Gilberto cabeceia, a bola bate no zagueiro da Chape e vem para Rodriguinho fazer o faz-me abraça de frente para o gol. Foi lá e sacramentou os 2-0 do esquadrão. O Bahia com o Gilberto ficou mais motivado, inclusive, mas a Chapecoense no segundo tempo abriu muitos espaços e abrir espaços para o esquadrão pode ser fatal, até porque o Bahia vem fazendo gols no Campeonato Brasileiro. Precisa melhorar sua zaga, infelizmente com a saída do Conte há uma queda, mas o Luiz Otávio e o Juninho hoje contra a Chapecoense, embora apresentasse um pouco de insegurança ainda, a Chapecoense insiste com bolas aéreas ou também com bolas jogadas na área de forma rasteira, ali é perigoso de fato, mas o Luiz Otávio
estava mais seguro do que os outros jogos e o Juninho está fazendo sim uma boa competição. O Jonas também contribuiu bastante para o jogo. O Tassiano, que a gente vem falando que precisava se movimentar mais, se movimentou um pouquinho, precisa se movimentar mais. O Michael Douglas entrou bem, foi bem o Michael Douglas no jogo, acho que ele deve ter mais oportunidades sim para jogar. O Tony Anderson um pouco mais apagado na partida e o Danielzinho indispensável, né? Como o Daniel se movimenta, fez uma boa partida. O Matheus Bahia, principalmente no primeiro tempo, o primeiro tempo do Matheus Bahia foi muito bom com o Michael Douglas. Houve uma variação, a gente estava sempre falando sobre o lado direito do Bahia, que tem muita profundidade, tem mais volume, mas com a ausência de Rossi, o lado direito ficou um pouco menos intenso, mas aqui do lado esquerdo o Matheus Bahia com o Michael Douglas fazia algumas jogadas ali para incomodar a defesa da Chapecoense. Resta ao esquadrão agora na quarta-feira jogar muito bem contra o Juventude. O Bahia precisa jogar bem dentro da sua casa. Nos deve, inclusive. O Bahia tem que jogar bem dentro de casa para sacramentar a boa campanha. Se o Bahia com 14 pontos vence a Juventude, faz 17, aí vamos estar muito bem, tranquilos para enfrentar o São Paulo jogando no Morumbi, beleza? O Esquadrão de Aço joga quarta-feira contra o Juventude, a partida acredito que seja às 18 horas, anota aí a galera, acredito que a partida seja às 18 horas. A Chapecoense luta para não cair, é um time que depende muito de bolas aéreas, bola parada, é uma equipe muito frágil e o Esquadrão não perdoou, meteu 2-0 lá. É evidente que o Esquadrão precisa melhorar marcação, o Esquadrão precisa contratar para ter um elenco mais encorpado, um elenco melhor. É nítido que há uma diferença muito grande dos jogadores que estão no banco para os jogadores que são titulares. O Gilberto entrou, mudou a partida e o Gilberto é titular, estava ali por conta do desgaste físico. Então o Esquadrão precisa sim contratar, até porque o Campeonato Brasileiro é longo e a temporada no Brasil é muito desgastante. Então nós vamos depender sim do nosso banco de reservas e que bom, o Gilberto entrou muito bem e mudou o rumo da partida, né? Fazendo um gol e participando do outro. Confiança agora, é claro que a gente não sabe o que vai acontecer no jogo contra o Juventude, eu falo a gente assim, eu não sei, o Bahia ainda oscila, e nós temos que esperar o jogo acabar para a gente, de fato, dizer como é que foi o jogo. Acabou o jogo da Chapecoense, o Bahia jogou muito bem, resultado bom. O Esquadrão de Aço conseguiu uma situação que em 2020 era muito complexa, que era se recuperar da situação emocional depois de perder uma partida para o América, uma partida que a gente tinha muita confiança e mentalmente poderia ser desgastante, mas o Bahia consegue se recuperar. Fisicamente, qualquer equipe do Brasil está assim, desgaste físico. Alguns jogadores do Bahia sentem, outros conseguem jogar com intensidade. O importante é somar pontos e contra o Juventude tem que ser 3 pontos se o Bahia quer justamente ali ficar entre os 10 na tabela, não pode perder pontos dentro de casa. E para a equipe com a Juventude, que chegou agora da segunda divisão, está bem no Campeonato Brasileiro. Juventude está bem no Campeonato Brasileiro, mas o Bahia tem que partir para dentro para tentar vencer. A gente sabe que é difícil, todos os jogos do Campeonato Brasileiro são muito difíceis, mas se o Esquadrão quer ali colocar no seu planejamento 3 pontos, esses 3 pontos tem que vir também do triunfo frente ao Juventude. Vamos aguardar e volto a falar. Jogo difícil, mas que o Bahia pode sim vencer. Esperamos. Forte abraço.